a decisão do STF colocou o Lula de volta na corrida eleitoral, embora ele ainda não tenha admitido publicamente que será candidato. A campanha e a busca por apoio foram intensificadas nos últimos dias. Enquanto isso, alguns nomes cotados para a disputa já deram sinais que podem adiar o sonho da presidência pela cadeira de governador. É o caso, por exemplo, de João Dória e Guilherme Boulos. Pedro, quando se fala o nome do Lula, a perna do pessoal treme? É melhor não entrar nessa briga? Eu acho, Tabet, que o jogo agora é outro. Eu acho que não mais. Num primeiro momento, talvez sim, mas a maneira como esses candidatos veem esse desenho, no fim das contas, do que a gente está falando? A gente está falando de uma vaga do segundo turno da eleição de 2022. Esse é o assunto. Se a gente fosse 2 meses atrás, no cenário que se tinha, a entrada do Lula quer dizer que o jogo acabou. Porque, dadas as bases eleitorais do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, pareceria impossível qualquer terceiro candidato chegar lá. Só que agora o desenho começa a se mostrar com a possibilidade de ser outro. Lula estará no segundo turno, mas não é certo que o presidente Jair Bolsonaro estará no segundo turno. A gente, evidentemente, depende dessa CPI. A gente depende de como que a pandemia vai evoluir. Mas existe uma chance, um jogo com o qual todos jogam, de que pode ser que um terceiro tenha uma chance de chegar. Tanto que você vê, existe já um movimento do Ciro Gomes caindo para o centro e paquerando, ainda que de longe, direita. Por quê? Porque ele já parte do princípio de que não é na esquerda que ele chega, não é via esquerda, por conta da presença do Lula, que ele chega ao segundo turno. E eu tuitei agora há pouco, isso deve ser uma notícia que vai começar a circular nos próximos dias, aqueles 6 candidatos que fizeram a carta manifesto em defesa da democracia no dia 31 de março, que são os principais candidatos, os principais presidenciáveis, com exceção, evidentemente, do Lula, que estão na oposição, eles devem assinar agora, nos próximos 2 dias, provavelmente no dia 21, uma nova carta. O texto dessa carta já está essencialmente pronto, que é uma carta que tem os princípios com os quais todos eles concordam. Isso é o caminho para a formação de uma chapa única. Não necessariamente, mas isso é uma mostra evidente de que a conversa está em curso e todos compreendem que a gente está num momento especial da história. E que se houver uma fragmentação muito grande do leque de presidenciáveis, nesse momento é ruim para todos eles. Só unidos eles têm chance de chegar ao Palácio do Planalto. Então, algum tipo de conversa está acontecendo. É cedo para a gente afirmar que isso vai acontecer ou não. Mas aquilo que era considerado absolutamente absurdo de existir 2 meses atrás, 3 meses atrás, em dezembro, não é mais. O Ciro Gomes está conversando a sério com o ACM Neto, presidente do DEM, para tentar uma união de centro-esquerda-direita. O Ciro parece disposto a qualquer negócio para se contrapor ao Lula. Ele disse numa entrevista ao Globo que hoje viajaria com mais convicção ainda para Paris do que fez no segundo turno de 2018 e que nunca mais fará uma aliança com o PT. Marina Silva deu uma entrevista ao J-Info que fala que a Rede, PV, PSB, PDT e Cidadania podem apoiar uma candidatura única. A declaração iniciou uma especulação sobre uma possível chapa Ciro-Marina ano que vem. Lilian, uma união assim pode botar água no chope só do Bolsonaro ou do Lula também? Olha, só quero fazer antes de avaliar isso, assim, o Ciro sempre morrendo pela boca, né? Que o problema, ele até tem, ele sempre chega ali como um candidato com força, chega perto da eleição, mas aí ele começa, enfim, a fazer os exercícios verborrágicos e acaba ficando isolado dentro desse contexto aí que precisa de uma aliança forte e bastante ampla para ele conseguir colocar água no chope, seja do Bolsonaro, seja do Lula. Eu vou citar uma pesquisa recente, a mais próxima que a gente tem, foi divulgada na semana passada pelo Poder 360. Se juntar o Ciro
o Huck, o Amoedo, o Dória, o Mandetta, que fazem parte desse centro que eles estão chamando, né, de frente aí democrática, mas eu ainda vou colocar o chorinho do Moro, tá? Se juntar todos eles, a gente está falando de 26 pontos. A pesquisa aferiu ali um empate técnico, Bolsonaro e Lula, 34 para o Lula, o que foi uma surpresa, e 31 para o Bolsonaro. Então, assim, é uma turma que vai precisar de medir as palavras, porque de largada eles têm uma situação muito inferior, né, em termos de expectativa de votação. Eu achei só curioso e lamento muito, você só vê o homem de cabo a rabo na pesquisa, na aferição da pesquisa, que me parece ter sido espontânea, só tem homem, e eu não entendi por que a Marina Silva não foi colocada ali para ter o nome testado. Então, uma coisa importante também de a gente lembrar é que em dezembro, ou seja, antes do contexto, incluindo o Lula, o Ciro tinha ali 10 pontos, o Huck tinha 9 pontos. A gente sabe que essas pesquisas, muito antes da eleição em si, elas não são confiáveis, mas de todo jeito elas dão ali uma temperatura, dão um norte. Então, 10 pontos. Quando é agora, quando o elemento Lula surge no cenário eleitoral, daí você tem uma baixa de 10 para 6, ou seja, a gente está falando de uma perda de 40%. A Ciro não vai ter vida fácil. Se juntar com o Mandetta, também não tem. Mandetta está com 2% só das intenções. Então, eles vão precisar de fazer realmente uma aliança muito ampla. E eu fico na dúvida se o caminho para ele não seria recuar aí dessa viagem a Paris. Não sei se ele vai no saguão, de repente, sentar para conversar com o Lula, não, porque talvez seja o caminho mais rápido para ele voltar a um contexto de poder.